Obra Game Over, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. Sara. As emoções foram mais do que suficientes naquela noite. Ao amanhecer, nós nos dirigimos à casa de Heriberto para acompanhar mais de perto as suas lutas. Assim que chegamos, deparamos com ele e uma senhora que lhe preparava o café. Ela estava um tanto abatida. Parecia não ter experimentado uma boa noite de sono. Heriberto permanecia em silêncio, e junto a ele, lá estavam as duas entidades com vibração de ódio e aspecto sombrio. Os espíritos não saíam de perto dele, o que lhe conferia comportamento emocional instável, pois essa era a faixa vibratória em que ele constantemente estagiava. Enquanto a mesa era preparada para o café, Heriberto deixava-se levar por pensamentos voltados aos desejos sexuais perturbadores. Essa noite tive pesadelos novamente, ela comentou. A resposta dele foi o silêncio. Essa noite tive pesadelos, ela arriscou mais uma vez, procurando iniciar uma conversa. Ouviu, Heriberto? Hã? Eu disse que essa noite tive pesadelos de novo. E quando você não tem pesadelos? Tem razão. Esses sonhos acontecem desde que me entendo por gente. Foi sobre a guerra novamente? Sim. Nesse exato momento ela começou a tossir. E essa tosse que nunca vai embora. Sua tosse é igual aos seus pesadelos, não cessa nunca. Sim, meu filho, é verdade. Ela coou o café e sentou-se à mesa com o filho. Durante alguns minutos, nenhuma palavra entre eles. Apesar de serem mãe e filho, na verdade, eles pareciam estranhos. Aí está Sara, diante dos nossos olhos, Patrício comentou. Algo vem me intrigando muito. As condições reencarnatórias do oficial da SS, Klaus, não são brandas demais para o tipo de crime que ele cometeu durante a Segunda Guerra? Augusto inquiriu. Temos a visão de que as leis punitivas de Deus devem ser aplicadas sob nossa ótica, quando na verdade não há punição, mas processo educativo. Observar um criminoso de guerra, reencarnado como um homem atormentado, talvez não satisfaça nosso senso imperfeito de justiça. Todavia, precisamos aceitar que ainda não podemos sondar o amor de Deus. Ainda não temos patamar evolutivo para compreender que o Pai, bom e amoroso, que Jesus nos apresentou, nesse caso, ama Heriberto, tanto quanto ama Raquel e Sara. O amor não escolhe, não concede privilégios, não se compraz no sofrimento. Na concepção da maioria dos homens, o oficial nazista deveria estar vivenciando processos semelhantes aos que promoveu. Seria justo se em sua infância ele fosse abusado? Isso demonstraria a misericórdia de Deus? Ele vai aprender com lições educativas dolorosas, mas necessita estar lúcido para absorver na dor a educação que a dor oferece aos espíritos que recalcitram no mal. As nossas medidas não são as medidas de Deus. A nossa justiça não é a justiça de Deus. E o nosso amor não é o amor de Deus. Patrício, é interessante que ele esteja com Sara em uma mesma família. E mais ainda, é tocante o fato dela ter aceitado a tarefa da maternidade junto desse espírito. Sim, Luiz Sérgio, a opção foi dela. Ela poderia ter rejeitado essa verdadeira missão. Os afetos dessa comunhão, mãe e filho, não são tão fáceis de lidar. Desde a gravidez, Sara vem enfrentando muitas lutas devido à incompatibilidade fluídica. São várias as dificuldades, mas ela vem conseguindo superar as barreiras e as diferenças. Os próprios pesadelos que ela vivencia cotidianamente têm sua origem na psicosfera ambiente. As companhias espirituais de Klaus, o nosso Heriberto de hoje, intoxicam o lar de Sara. Imaginei que espíritos iguais a ele
que cometeram graves crimes de guerra, enfrentariam multidões de perseguidores e demandaria séculos para ter a paz restituída. Zoel argumentou. Como eu disse há pouco, nosso senso de justiça é bem perfeito, e para o homem comum fica difícil compreender que Heriberto esteja como todos nós, sob a proteção divina. A maior demonstração do amor de Deus por ele se expressa nesse instante, na oportunidade da presente encarnação. Alarguemos o nosso olhar para a população do planeta e indaguemos: quantos Heribertos não existem por aí? Ele usava um uniforme militar e defendia uma ideologia que segregava, perseguia e assassinava famílias inteiras. E por trás de todas essas ações, ainda havia o extravasamento de suas tendências doentias. Vale refletir nos campos de concentração modernos criados pelo egoísmo humano, nesses dias onde a miséria gerada pela corrupção e pela falta de educação mata milhares de homens, mulheres e crianças. E são crimes contra a humanidade do mesmo jeito, com o mesmo cinismo, a mesma crueldade. Vivemos um tempo de transição planetária e, queiramos ou não, convivemos com esses espíritos que retornaram ao palco da vida para a derradeira chance de progresso. Além das guerras atuais, existem muitas outras guerras promovidas pela falta de amor. Uma só criatura humana que seja assassinada em qualquer lugar afeta a psicosfera planetária. A fome é um estado permanente de guerra. A falta de Deus no coração torna o homem beligerante e acentua sua rebeldia com a natureza. A indiferença dos poderosos do mundo em relação às dores da maioria é uma arma de guerra poderosa. Os tronos da terra mantêm-se de pé às custas da exploração da miséria humana. Por isso, Jesus pediu para edificarmos o reino de Deus em nosso coração. Todos nós ouvíamos as palavras de Patrício com profundo respeito e admiração. Ele olhou para Heriberto e Sara com grande ternura e prosseguiu: na união dessas duas almas em processo de aprendizado, podemos avaliar a grandeza da reencarnação como método educativo. E mais ainda, como é grande o amor de Deus. Os que nos feriram no passado, aqueles que nos fizeram verter lágrimas dolorosas, chegam em nossos núcleos familiares carentes de amor, necessitados de compreensão. Nessa história de vida, Heriberto está fazendo a escolha dele mais uma vez, porque o livre-arbítrio é direito inalienável dos filhos de Deus. Sara, que é cristã, criou o filho sozinha, procurando dar a ele uma educação com valores éticos, morais elevados. Patrício silenciou, e eu me comovi. Mas o que posso fazer se a vida é esse turbilhão de emoções? E nas narrativas vindouras não faltarão momentos em que irei me emocionar novamente. E o que irá acontecer com ele? Zoel indagou com certa amargura. É que Deus investe tanto em nós e muitas vezes não nos damos conta disso e terminamos por perder as oportunidades. Na bênção da vida, Deus investe em todos os seus filhos, oportunizando o melhor plano para o nosso aprendizado. A frustração será nossa herança sempre que desperdiçarmos os patrimônios espirituais. Não existe um único espírito nesse orbe que se encontre fora dos planos de Deus. Daí a afirmação de Jesus que vale a pena recordar. Ele disse certa vez: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar
porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste para ele o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Ficamos olhando para Patrício e nos surpreendemos, pois de seus olhos fulgurava brilho intenso, algo difícil de descrever com palavras humanas. Ele parecia visitar outras instâncias espirituais, tal a energia de paz e amor desprendida dele. E todo o ambiente da casa de Sara e Heriberto foi tomado por luz calmante. A narrativa da parábola do filho pródigo mexeu profundamente com todos nós e esclareceu qualquer dúvida a respeito do contexto de vida de Heriberto, o ex-oficial da SS alemã.